Bom dia a todos, os presentes. Obrigado por assistirem a mais uma edição das Webinar Series. O tema de hoje vai ser dedicado à importância da faturação eletrónica e o papel da fatura em PDF. Antes de mais, iria apresentar-nos. Eu e o Nuno Gonçalves vamos estar aqui convosco a falar um pouco sobre esta temática, dar também algum enquadramento legal sobre o momento em que estamos também, com a recente entrada em vigor da obrigatoriedade da faturação eletrónica para o setor público. Teremos depois dos vários temas espaço para perguntas e questões no final desta sessão, que esperemos que aproveitem. E é o nosso objetivo também dar todos os esclarecimentos que possam ainda existir e, portanto, pela adesão que houve, que foi enorme, achamos que é um tema que para muitas empresas e muitas pessoas relacionadas com esta área, que ainda não está, muita coisa não está totalmente clara e, portanto, o nosso papel, enquanto parte da safety, é também poder ajudar a tornar mais claros estes temas. Portanto, eu sou responsável de marketing da Sovos Safety, o Nuno Gonçalves é o manager da gestão de comunidades e de clientes como disse, espero que possamos esclarecer da melhor forma estes assuntos. Dando início então aqui ao primeiro ponto da agenda, do enquadramento legal, vou passar a palavra ao Nuno Gonçalves, que irá seguir. Olá, bom dia a todos. Efetivamente, aqui o objetivo desta sessão é passarmos aqui um bocadinho a temática da fatura eletrónica, a fatura PDF, o porquê, porque é que acontecem, qual é que é o objetivo de cada uma, a quem se destinam. E ao fim e ao cabo ajudar a enquadrar estes cenários para vermos depois o que é que temos pela frente, o que é que temos que fazer em termos de faturação eletrónica. Começamos aqui, vamos abordar um pouquinho aqui o enquadramento legal. O enquadramento legal da fatura eletrónica teve aqui agora um aspecto muito importante que tem a ver com o requisito legal que está vigente atualmente em todo o relacionamento com a administração eletrónica, que é portanto, a obrigatoriedade que a fatura cumpra determinados requisitos. Portanto, uma fatura eletrónica, para termos uma ideia e para esclarecer, ao fim e ao cabo, é uma fatura que, na verdade, é um ficheiro que tem a informação estruturada de forma que, quando é emitida de um sistema, outro sistema, quando recebe esse ficheiro, saiba exatamente onde é que está cada informação. Estamos a falar do número da fatura, quem é que é o emissor, quem é que é o receptor, os números de contribuinte, os detalhes do IVA. Portanto, tem toda essa informação classificada de acordo com o código do IVA e também de acordo com a informação relevante para o negócio e, portanto, permite que, de facto, os documentos sejam tratados de forma automática, em limite, sem intervenção humana. Tem que seguir uma determinada norma, ao fim e ao cabo, para que, ao fim e ao cabo, seja emitida e do outro lado o computador ou o sistema permite que consiga identificar toda a informação. Estamos a falar aqui na norma que abrange o setor público, estamos a falar de uma norma que se chama CIUS-PT, que na verdade é uma transposição para Portugal de uma normativa já europeia, tipo uma espécie de diretiva, em que depois cada país adapta de acordo com as suas particularidades em termos de código do IVA, em termos de legislação nacional e em termos de informação que é necessário conter nas faturas. Depois, obviamente, o objetivo final é que este processo corra de forma fluida e que permita, sobretudo, a quem recebe a fatura poder ler a fatura, carregar a informação da fatura no sistema, proceder à validação de toda a informação, sem ter aqui um processo manual associado, portanto, que isto possa ser feito de forma automática. Portanto, este é, em limite, o grande objetivo.
Estamos atualmente já a trabalhar num cenário de obrigatoriedade de emitir as faturas desta forma, sempre que estejamos ao abrigo do Código da Contratação Pública. Portanto, já desde até de janeiro de 2021, as grandes empresas já estavam obrigadas a enviar desta forma e agora, a partir de janeiro de 2023, isto alargou-se a pequenas, microempresas, às próprias entidades públicas como co-contratantes são obrigadas também já a enviar as suas faturas neste formato estruturado, neste tal formato CIUS-PT, e, portanto, atualmente já trabalhamos num cenário 100% de obrigação. Portanto, está na altura, efetivamente, para quem ainda não está a proceder à faturação desta forma, encontrar uma forma, uma solução simples para o fazer e também depois para tirar os benefícios disso. Portanto, o PDF que tinha vindo a ser aceito no passado já não é válido para este contexto. Portanto, se eu tenho um contrato com uma entidade pública, já não posso enviar as faturas em PDF, como fazia no passado. Não serve, não é válido e não é legal. Portanto, o PDF já não serve para este contexto, serve para outros contextos que não este. Em termos de formatos, é aquilo que falámos, portanto, estamos a falar com uma normativa, portanto, em termos de estrutura de ficheiro, um XML, que serve aquela norma CIUS-PT. E depois, em termos também de um aspecto importante que foi agora prorrogado, isto mais a ver com as faturas, sobretudo em PDF, porque as eletrónicas normalmente têm todas este mecanismo de assinatura eletrónica qualificada, mas, portanto, agora, ainda durante este ano, para os casos onde não temos que enviar faturação eletrónica, por exemplo, entre empresas privadas, onde podemos enviar PDF, foi prorrogado o prazo em que o próprio PDF tem que ter um mecanismo de assinatura eletrónica qualificada, que é feita com certificado digital. Também já lá vamos passar isso um pouquinho mais à frente. Dizer que quem regula esta normativa em Portugal, portanto, são os serviços partilhados do Estado, portanto, a entidade de serviços partilhados, é a SPAP, portanto, se foram eles que construíram, ao fim e ao cabo, esta normativa, este dispositivo em termos de estrutura. Pronto, isto já desde 2019. A norma vai sofrendo melhorias, e quando estamos a falar de melhorias, estamos a falar de aspectos que não estavam pensados inicialmente, casos de uso que vão aparecendo do negócio, porque, por exemplo, há determinados segmentos, por exemplo, os hospitais têm que ter aquela informação do código do medicamento, por exemplo, não estava previsto inicial, eles juntaram isso à norma, portanto vai sofrendo melhorias, mas no fim do dia é permitir que, quando o fornecedor emite a fatura, o cliente a trate e a trate o mais automaticamente possível. Sim, só dizer que esta norma e toda esta definição de estruturas, de formatos que estão associadas à faturação eletrónica não surge por acaso. Portanto, há toda uma legislação que já vem de há alguns anos, esta parte, que já foi emitida e que tem vindo a ser aplicada a nível da União Europeia e dos vários países membros. Neste slide, aquilo que vemos é que Portugal, como foi dito, tem a norma CIUS-PT, há outros países que seguem também essa mesma norma, mas vemos até que há aqui um outro formato, que é o PEPOL, que já vamos falar mais à frente, que tem uma relevância também importante, porque foi um dos formatos que muitos dos países da União Europeia seguiram. Mas no final do dia, mais uma vez, portanto, isto tratam-se de standards que cada país adota em função daquilo que é a realidade de cada país, evoluem também em função daquilo que são as necessidades depois dos diferentes setores, parceiros com quem o Estado e os diferentes Estados em cada país estabelecem essas transações e, portanto, para reforçar que Portugal não está aqui num caminho diferente daquilo que os outros países estão a fazer, antes pelo contrário, portanto, há aqui, digamos, uma partilha destas práticas e que depois são em cada país ajustadas da melhor forma em função de cada realidade. O PEPOL
para quem não sabe, portanto, no fundo é um conjunto de especificações, de protocolos que permitem a troca de documentos entre Estados-membros a nível europeu, embora dizer que estes protocolos tenham sido já adotados por vários países fora da União Europeia, como é o caso da Austrália, Singapura, Canadá, portanto, e a tendência é que se globalize ainda mais, porque efetivamente permite que não só para fatura e documentos financeiros, mas também para outros documentos de negócio, como encomendas, guias, estes protocolos funcionem e facilitem, digamos, essas operações transfronteiriças. E em Portugal, a Solve Safety é um ponto de acesso que permite que os nossos clientes possam emitir ou enviar e receber estes documentos de outros países que queiram utilizar estes pontos de acesso. Portanto, haverão empresas que têm operações e têm relações comerciais com outros países e, sendo ou não entidades públicas ou governos, mesmo empresas aderem e têm aderido a estes protocolos. E, portanto, é perfeitamente normal e com o tempo isso aumentará com certeza, que estas solicitações de ligações via PayPal ocorram e, portanto, também dar a nota de que a Solve Safety está preparada para oferecer essas ligações a partir de Portugal. Ok, então agora vamos focar aqui efetivamente, aqui sobretudo aqui nas diferenças e nos objetivos e para que segmentos se destinam a fatura eletrónica no tal formato estruturado e quem se destina essencialmente às faturas em PDF. Temos aqui um slide que ainda aparece ali a fatura em papel, só para nos ajudar aqui a enquadrar. Portanto, a fatura em papel e a fatura em PDF ainda é, obviamente, utilizada, ainda tem muita validade, ambas, sobretudo na relação com consumidores finais. Portanto, nós hoje todos recebemos faturas em papel, mas também gostamos de ter o conforto de já poder receber as faturas, por exemplo, telecomunicações, no nosso e-mail e guardá-las no e-mail e deixarmos de andar com pilhas de papel lá por casa. Obviamente que entre empresas nós também temos estes cenários, portanto a fatura em papel ainda continua a existir, a fatura PDF cada vez é o meio de envio standard da fatura, mas no business to business, aqui na relação entre empresas, a fatura eletrónica é também já muito adotada. Aliás, mesmo antes deste contexto todo de faturação com a administração pública, por exemplo, o retalho, o setor automóvel, outros setores já trabalhavam em faturação eletrónica nos seus processos de emissão e de recepção de faturas. Foram quem primeiro viu aqui o grande benefício de poder enviar ou receber uma fatura, poder contabilizar uma fatura mais rapidamente, poder tratá-la mais rapidamente e, portanto, eram naturalmente as grandes entidades que adotavam a faturação eletrónica, eram as empresas e agora junta-se, tiramos do papel da equação, junta-se agora o setor público, que efetivamente quer aproveitar este conhecimento todo que já existia, dos temas do EDI, do passado, de automatismos dos processos de envio e de recepção de documentos, quer aproveitar esse conhecimento todo que já existia para o próprio setor público ser mais eficiente na maneira como trata a parte da faturação eletrónica. Como falámos antes, aqui aspectos a ter como importantes. Vamos ter, a partir de 1 de janeiro de 2024, a fatura em PDF, como a conhecemos hoje, em que ainda recebemos faturas PDF simples, a partir de janeiro, vão ter que ter uma assinatura eletrónica qualificada a partir de janeiro do ano 2024. Portanto, já não é um processo tão simples, já é uma fatura que vai ter que ter este mecanismo de assinatura eletrónica. Para quê? Para garantir duas coisas, para garantir a integridade da fatura e para garantir, portanto, que aquela fatura não foi mexida, não foi adulterada, não foi manipulada,
Por outro lado, para garantir o que se chama o não repúdio, que é, efetivamente, atesta que aquela fatura foi efetivamente assinada por aquela entidade e quem recebe e quem envia ficam seguros que aquele documento não pode ser mais mexido. Pronto. Era algo que já devia ter entrado como obrigatório este ano, foi adiado mais um ano, mas é algo que podemos ter presente que a partir do próximo ano será obrigatório. Relativamente ao setor público, portanto, a recepção, as entidades públicas já são obrigadas a receber faturação eletrónica de quem emite já desde 2019 e quem emite está obrigado, no caso das grandes empresas, desde 2021 e agora, desde janeiro de 2023, as pequenas, micro, médias empresas, os co-contratantes públicos, inclusivamente também as pessoas que prestam serviços a municípios, a entidades públicas e que emitem recibos eletrónicos e que se enquadram no âmbito da contratação pública, também estão obrigados a fazer esta emissão já eletrónica. Portanto, isto é os segmentos a quem se destinam. O que é uma fatura eletrónica em termos de processamento face a uma fatura tradicional no papel ou em OCR? Pronto. Uma fatura em papel ou uma fatura em PDF não tem os dados estruturados. Podem ser faturas muito bonitas, bem compostas, mais atrativas, menos, mas a informação aparece onde visualmente deve aparecer, mas não é de uma forma estruturada. Ou seja, quem lê uma fatura, olha com os olhos, sabe mais ou menos onde está a informação e carrega manualmente isso no seu sistema. Portanto, tem sempre aqui um processo manual associado. A fatura PDF já permite, obviamente, a desmaterialização do papel e, pelo menos, abandonarmos aqui o papel, mas, pronto, em ambos estes casos estamos a falar de processamento manual. Está ali aquela coluna do OCR, porquê? O OCR, na verdade, porque a fatura eletrónica ainda não está disseminada por todos os segmentos, em todas as áreas, é, na verdade, um meio que algumas empresas, a partir de uma digitalização do papel ou do PDF, tentam extrair a informação que lá está dentro e, a partir daí, criar uma estrutura que permita depois integrar essa fatura no seu sistema. Portanto, e daí que está ali aquela questão do OCR ao fim para dizer que, apesar de haver um processamento manual, depois consegue-se fazer ali algum automatismo na integração da fatura. Mas, finalmente, a fatura eletrónica é aquela que permite realmente o tratamento automático. Já falámos das normas, o Nuno também já abordou, o retalho já tinha as suas normas, já trabalhava com as suas normas, o setor automóvel também, portanto, já havia uma série de normas, porque a fatura eletrónica já é legal em Portugal desde 2007, portanto, desde 2007 que as empresas já desmaterializaram, muitas empresas já desmaterializaram, não de uma forma obrigatória, mas porque, de facto, viam nisso um grande interesse e uma grande redução de custos face ao tratamento manual. Isto em termos do processamento. Então, finalmente e resumindo, a que é que se destina a faturação PDF? Qual é o objetivo da faturação PDF? É a eliminação do papel, tirar o papel da equação, é conseguirmos ter um custo inferior no processo da emissão da fatura aos clientes, aos nossos clientes, porque efetivamente não temos que fazer o finishing, envelopar a fatura, colocar no correio e entregar ao cliente, portanto há uma redução de custos, envia-se por e-mail, e isso obviamente tem um custo inferior ao papel. E é um processo mais rápido, portanto, emitimos, fazemos o envio e isso é mais rápido do que estar a fazer o finishing e enviar por correio, que demora sempre 1 ou 2 dias a chegar ao destino e depois ainda lá do lado de lá também ainda tem alguém que ir recolher e, portanto, acelera muito este processo. Mas fica-se por aqui. Em relação à fatura eletrónica, há outros aspectos a ter em conta. É dar a possibilidade ao cliente de contabilizar a fatura mais rapidamente, ao fim e ao cabo, portanto, porque ele pode tratá-la de forma automática.
e mesmo que tenha alguma intervenção manual, será mais de validação, e portanto isso ganha-se aqui imensa eficiência. O cumprimento legal também é um requisito, porque se ao fim do dia eu até emitir muito poucas faturas, mas os meus clientes me obrigam, por imposição legal, a emitir a fatura, de facto o objetivo aqui entra na parte do cumprimento legal e tenho que realmente emitir a fatura desta forma. Também perceber que ao nível das administrações fiscais, está a mudar o paradigma. Portanto, hoje as administrações fiscais, a nível da Europa e América Latina, hoje, querem ter a informação quase em tempo real já de todas as faturas. Cá isso ainda não está a acontecer. Cá enviamos normalmente o SAFT, mas também já podemos enviar a informação de SAFT fatura a fatura. Mas há administrações fiscais que validam a fatura, primeiro é enviada para a administração fiscal e depois então eles validam a fatura, respondem com OK e só depois é que a fatura é transmitida ao cliente. Portanto, está a ser uma tendência porque assim consegue-se um controle, a máquina fiscal consegue ter um controle em tempo real de todos os processos de faturação que estão a acontecer. A faturação eletrónica também traz-nos outra coisa muito importante, que também vamos passar aqui rapidamente, que é o seguinte: quando enviamos uma fatura, sabemos exatamente quando é que enviamos, quando é que chegou ao destino, se o destino a recebeu com sucesso ou se deu um erro, uma validação, e depois mais tarde ainda sabemos, quando o cliente envia essa informação para nós, se o documento foi contabilizado, se foi aceito, se está por aprovar, se foi rejeitado, qual o motivo da rejeição. E sabemos isto, pode ser no espaço de minutos, pode ser no espaço de horas, mas temos esta informação muito mais rápido que o que teríamos no processo tradicional, em que provavelmente só íamos perceber que havia um problema se o pagamento não ocorresse na data que estava prevista. Portanto, dito isto, efetivamente torna isto tudo mais rápido, mais previsibilidade. Portanto, uma fatura que temos a informação do cliente que está contabilizada é uma vantagem muito grande, porque esperamos um pagamento na data que está acordada e causa menos stress em termos de cash flow e tesouraria, não é? E para o cliente também faz uma melhor gestão da tesouraria também, que sabe efetivamente o que é que vai pagar, quando é que vai pagar, porque teve essa informação antecipada. Finalmente, também, o processo da fatura eletrónica já inerente a si também já tem processo de assinatura eletrónica e, portanto, daí garantir também a integridade e o não repúdio. Portanto, todas as partes, sabe-se quem são as partes e garante-se isso. Este quadro resume um bocadinho o que falámos, ou seja, quais são as vantagens de cada modelo? Efetivamente, relativamente ao custo-benefício, uma fatura em PDF ou uma fatura eletrónica, em ambos os casos, o custo unitário por fatura é inferior a uma fatura em papel. Isso é um tema logo inicial muito importante, portanto, são custos inferiores ao papel. O papel, normalmente, tem associado o envelope, tem associado o selo, tem associado o envio, e não tem, ou se tiver um aviso de recepção, então ainda encarece muito mais. Portanto, aqui estamos a falar de custos mais baixos. Há um aumento de eficiência na parte de emissão, o que falámos. Portanto, quem emite vai ter um custo mais baixo, vai emitir mais rapidamente, seja PDF, seja fatura eletrónica. Mas depois, a partir daqui, começam então as vantagens da fatura eletrónica. Porquê? Porque vai aumentar quem recebe a fatura, o facto de tratar automaticamente e não ter que estar lá a inserir toda a informação da fatura, vai-lhe dar uma vantagem grande. Temos a parte do processo seguro, a parte da assinatura eletrónica, a parte das mensagens de estado, a parte de sabermos o ponto de situação de cada fatura. Processamento em tempo real, no sentido em que tudo decorre de forma automática, ou seja, agora envio, agora recebo, quando do outro lado, sempre que há uma atualização, essa informação vai para o originador, tudo em tempo real. Portanto, na verdade, o fornecedor sabe sempre o ponto de situação de cada fatura em tempo real, sempre que isso é atualizado do lado do cliente. Quando o cliente tem o sistema otimizado, pode chegar mesmo a pagar sem intervenção humana, se conseguir validar tudo, quando chega uma fatura, verificar nessa fatura
que tem mencionado o número do compromisso ou o número da encomenda, o sistema ir ver se há recepção para essa encomenda, verificar se aquilo que foi recebido bate certo com o que está na fatura, se o montante bate certo com o que estava na encomenda. E se isso tudo bater certo, enviar essa fatura para pagamento. Portanto, hoje já muitas entidades conseguem fazer o pagamento de uma fatura de uma maneira sem nenhuma intervenção humana. Okay? Dentro, obviamente, do prazo está definido, dentro de tudo isso, mas já é possível, efetivamente, tornar o processo 100% automático. Elevada qualidade dos dados, aquilo que falámos, portanto, a informação que sai do sistema que emite é a mesma informação que é integrada no sistema que recebe, portanto, não há manipulação da informação. Portanto, o número da fatura é o número da fatura, os montantes do IVA, base de IVA, tudo isso é a informação que foi emitida, ainda com as validações todas, porque essas validações são feitas na origem, no destino, nomeadamente se cumprem com o código do IVA, nomeadamente se o somatório das linhas dos IVAs bate certo com o que está no resumo do IVA no final da fatura. Portanto, toda essa validação é feita. Traçabilidade, aquilo que falámos, saber em cada momento o ponto de situação de cada fatura, onde é que ela ficou, se deu erro, até porque é que deu erro. A parte do arquivo online, que também é algo que, quando fornecemos uma solução de fatura eletrónica, temos que garantir que conseguimos visualizar as faturas durante o período legal, durante 10 anos, e que, pesquisando o número da fatura, temos acesso a uma fatura, mesmo que tenha sido emitida há 5, 6, 7 anos, conseguimos aceder a todas as faturas online. Isto vai dar previsibilidade e vai dar um melhor cash flow, porque quem emite a fatura tem mais garantia que o pagamento vai ser feito a tempo, quem recebe a fatura vai conseguir tratar da fatura a tempo e com isso também vai conseguir fazer uma melhor gestão de tesouraria. E pronto, depois ali a parte do retorno de investimento é muito elevado. Contabilizar uma fatura emitida por um fornecedor é muito custoso, pode custar, dizem estudos, entre 21 e 25 euros no total, a contar que muitas também não validam logo à primeira, têm divergências, e quando há uma divergência numa fatura, quando é preciso alguém do lado do fornecedor contactar o cliente, contactar o fornecedor, ou quando é que isso aparece no tempo, às vezes já depois da data de pagamento, portanto, tudo isso tem um custo muito elevado para as organizações, para ambas as partes até, para quem emite e para quem recebe, e a poupança que há neste processo é bastante significativa. E, finalmente, uma parte de sustentabilidade ambiental, também tem uma pegada inferior, mas depois eu para isso passo aqui até ao Nuno. Sim, dizer que em termos daquilo que é a pegada de carbono e as emissões de cada um dos tipos de emissão de fatura, corresponde de facto a números bastante diferentes. Não é surpresa que no caso do papel sejam valores bastante mais altos do que no caso do PDF ou da fatura eletrónica, mas ainda assim a fatura PDF continua a ter uma emissão maior do que a fatura eletrónica, que obviamente por todos os recursos, infraestruturas, tecnologia que utiliza, continua a ter essa mesma pegada, mas menos de metade daquilo que representa uma fatura em PDF. Ainda há aqui um outro fator que é muito comum e até mesmo em entidades públicas, que é um dos segmentos que estamos a abordar com mais atenção, que as faturas em PDF continuem a ser impressas do lado do cliente para depois serem aprovadas e seguirem o processo interno até ao pagamento, algo que não deverá a partir de acontecer numa fatura eletrónica. Portanto, enquanto o cliente tem sempre aquela percepção de que está a ser sustentável porque está a enviar uma fatura em PDF, em muitos casos o que acontece do lado do cliente é que vai haver uma impressão desse mesmo documento. E quando vemos outros indicadores daqueles que fomos falando, portanto, todo o custo de processamento pode ser reduzido na ordem dos 30% a 90% daquilo que representa o papel ao PDF versus a fatura eletrónica. O tempo de processamento pode ser substancialmente reduzido até 65%. O custo de mão de obra, e sobretudo na perspectiva de quem recebe, e obviamente que quem emite enquanto fornecedor tem sempre aqui uma perspectiva mais prática
mas há grandes vantagens também para os receptores que poderiam ter 40% de poupança nesse tratamento dos documentos. Os prazos de pagamento podem melhorar até entre 15% a 59% com a introdução de um processo de fatura eletrónica, o que é substancial, e já aqui falámos muito na questão da melhoria do cash flow, e portanto isso é evidente quando as empresas transitam para a fatura eletrónica, essa melhoria é substancial. E, por último, algo que também não é muitas vezes tido em conta, porque acho que a maior parte das empresas nem sequer considera isso possível com as dificuldades de descumprimento do prazo que existem, mas a partir do momento em que se conseguimos ter prazos de pagamento dentro dos prazos, é possível começar a pensar em descontos até antes do prazo. E esse potencial tem uma porcentagem muito elevada ainda por explorar, porque efetivamente é algo que hoje não faz parte da realidade das empresas, mas a capacidade de pagar a tempo, com toda a introdução destes processos otimizados, é substancial também. Ok, então passando aqui para uma fase mais final e falando aqui dos desafios. Os desafios, efetivamente, é perceber se eu vou emitir fatura eletrónica, se vou emitir PDF, perceber se tenho clientes que, ou porque são clientes públicos e tenho mesmo de emitir fatura eletrónica, ou tenho clientes privados, empresas privadas que já permitem a recepção de faturas eletrónicas e me impõem isso como uma necessidade para lhes enviar para o negócio, inclusivamente, ou até podem não impor isso, mas têm um processo de recepção de faturas eletrónicas e eu vou ganhar com isso se lhe emitir as faturas eletrónicas. Portanto, é perceber que clientes temos, clientes eletrónicos, clientes que querem receber em PDF, clientes que ainda recebam em papel, mas percebermos quem é que são os nossos clientes e quais é que estão preparados para um tipo de faturação ou para outro tipo de faturação. Para quê? Para com isto adequarmos a nossa solução para a emissão de fatura eletrónica para eles. O que é que eu quero dizer com isto? Temos empresas, por exemplo, do setor público, vamos ter que enviar faturas eletrónicas. São muitas faturas, são poucas faturas. Se falamos no envio generoso de faturas, devemos falar de uma solução integrada já com o nosso sistema. O nosso sistema de faturação estar integrado com a solução da faturação eletrónica para permitir o envio da fatura até ao cliente. Se formos mais ambiciosos e quisermos desmaterializar completamente o processo de emissão de faturas, aí podemos também, obviamente, pensar na solução, na sua perspectiva de vou enviar faturas, umas serão eletrónicas, outras serão PDF, porque nem todos os clientes privados recebem eletrónico, mas devemos pensar bem quem é que são os nossos clientes. Nós também ajudamos um bocadinho neste trabalho e ajudar a fazer esta identificação. Para quê? Para podermos então aderir a uma solução que permita uma solução 100% integrada, para que quando eu emito a fatura no meu programa de faturação e carrego no botão, isso automaticamente vai disputar o envio da fatura para, por exemplo, para nós, e depois nós fazemos o tratamento, o arquivo, a assinatura eletrónica e o envio para o cliente, e posteriormente, depois de enviar para o cliente de faturação eletrónica, vamos receber a informação do estado da fatura, saber se ele recebeu, saber se deu erro, saber se ele rejeitou, se ele aceitou a fatura, e vamos devolver esta informação ao programa de faturação para que o controle da faturação seja feito sempre a partir do software do emissor. No entanto, temos situações onde, ou porque vamos emitir poucas faturas, ou porque, por exemplo, a nível individual, a nível pessoal, até faturamos, por exemplo, num município e isso está ao abrigo da faturação eletrónica e temos que, por exemplo, enviar os recibos eletrónicos por fatura eletrónica e aí podemos optar por um processo manual, ou seja, fazemos o upload do recibo eletrónico, preenchemos alguma informação da fatura e depois, a partir daí, a própria solução vai gerar a fatura eletrónica para o cliente. Vamos estar a cumprir a lei, vamos estar a cumprir o requisito
e vamos estar a fazer fatura eletrónica também. Portanto, há sempre a solução ou 100% integrada ou a solução de portal, se quisermos fazer o processo manualmente. Depois, o que é importante? Também aqui a lógica da massificação. Acontece que nós temos as nossas soluções, podemos enviar faturas, mas é importante aqui também uma estratégia de comunicação aos clientes, informá-los que estamos a enviar faturas, dizer-lhes qual é que é a nossa solução, para que eles também saibam ou tenham um alerta que já são um cliente que vai enviar eletrónico, porque obviamente o processo eles já podem receber lá no seu sistema, mas devemos sempre também complementar isto com uma comunicação, ao fim e ao cabo, a informá-los que estamos a trabalhar já desta forma. Para quê? Para termos sucesso naquilo que chamamos de massificação ou de rollout e para que, ao fim e ao cabo, consigamos ter um retorno de investimento o maior possível no total, com o total dos clientes para quem enviamos faturas. Aqui agora referindo mais na nossa solução e aquilo que a Solves Safety construiu, nós hoje temos essencialmente aqui duas formas de envio dos documentos, ou por integração, através das nossas APIs. As API é a tecnologia de integração que permite o envio dos documentos para cá, ou a tecnologia que chamamos de portal, onde podemos, no portal, submeter a um fecheiro já no formato legal, que já produzimos e a partir daí fazemos o tratamento desse ficheiro, ou um PDF, onde depois vamos complementar a informação da fatura para gerar a fatura eletrónica para enviar ao cliente. Nós temos empresas que trabalham connosco diretamente, portanto, que fizeram este trabalho de integração de uma forma deles, portanto, eles implementaram a integração com as nossas APIs, as nossas ferramentas de interface, por assim dizer. Temos então também depois um conjunto de entidades que utilizam o nosso portal de uma forma mais manual, introduzem os PDFs ou o tal fecheiro manualmente e a partir daí enviam a fatura eletrónica aos seus clientes. Estamos a falar também, por exemplo, de pessoas naturais, os recibos eletrónicos, por exemplo, enquadram-se dentro deste cenário. E depois, mais importante até que este aspecto é o trabalho, sobretudo, que fizemos com os nossos parceiros. Portanto, nós trabalhamos com cerca de 150 parceiros atualmente, a crescer, que representam mais de 90 marcas de software em que estas entidades, estes parceiros já construíram para estes softwares os conectores para ligar à nossa API. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nas organizações hoje, numa empresa que tenha que emitir faturação eletrónica ou PDF, tem junto destes parceiros, portanto muitos serão vossos parceiros, já um mecanismo preparado para fazer o envio através da Safety, ou seja, é um custo muito mais baixo do que teriam há algum tempo atrás para poderem emitir a faturação eletrónica aos clientes e, sobretudo, muito mais rápido. E isso é muito importante. Finalmente, dizer o que o Nuno também já tinha referido, portanto, nós não estamos sós, não é? Obviamente, nós estamos ligados a outras redes de faturação eletrónica, mais de 40 redes, e aqui focando, por exemplo, no setor público, estamos ligados à rede da ESPAP, a própria rede dos Serviços Partilhados da Administração Pública, estamos ligados a outras redes que também congregam algumas entidades do setor público. Somos um ponto de acesso à tal rede pan-europeia, mais alguns países a nível global, que é a tal rede PayPal, que se destina a envio não só de faturas, mas também da generalidade dos documentos, da cadeia de abastecimento, encomendas, vias de remessa, tudo aquilo que é relevante numa cadeia de abastecimento. E, portanto, hoje garantimos que alguém que esteja ligado a nós, se for para enviar, consegue chegar a clientes em todo o lado, basicamente. Se for para receber numa lógica de contas a pagar, de recebimento de faturas, também conseguimos receber documentos que sejam provenientes, faturação que seja proveniente de todos estes cenários.
Finalmente, o desafio tem que fazer fatura eletrónica. O processo dentro da nossa rede é muito simples. O registro é um processo que demora poucos minutos. Registram-se, o registro é aprovado e depois, a partir daí, se tiverem a necessidade de enviar faturas, podem optar pelo envio de faturas eletrónicas ou faturas PDF. Sendo que mesmo com fatura eletrónica, se um determinado cliente público ainda não estiver preparado, nós conseguimos sempre enviar a notificação da fatura, onde ele também pode extrair o documento no formato legal. Isso é muito importante, porque pode haver ainda algumas entidades públicas que ainda não estejam 100% preparadas. Portanto, garantimos sempre a melhor solução. Muito fácil em termos de pacotes, em termos de subscrições, tudo muito rápido e no espaço de menos de um dia, qualquer entidade está pronta a enviar faturação eletrónica. Portanto, o desafio é contactem-nos, registrem-se, falem connosco, façam questões e pronto, em termos de apresentação era isto. Sim, temos agora... Passamos aqui às perguntas e respostas, que podemos retirar aqui a apresentação para tornar mais fácil. Começamos aqui pela primeira, colocada pelo Bruno, logo no início da sessão, em que perguntava se as guias de transporte também seriam enviadas pelo método API. Mas, neste momento, não suportamos outros documentos, para além dos documentos financeiros. Portanto, é algo que está sempre em avaliação, não só as guias de transporte, mas outros documentos de negócio, como as encomendas, nomeadamente. Mas, havendo essa previsão, é algo que iremos partilhar junto dos nossos clientes e também online, no momento em que isso esteja previsto ou esteja pensado fazer. A outra questão que temos aqui é do João. Eu não sei se isto era uma pergunta ou uma afirmação, portanto, que, no fundo, se a faturação eletrónica não seria obrigatória no caso das ARS, no âmbito da prestação de cuidados de saúde. Portanto, não tenho... A informação que temos e aquilo que está na legislação é, de facto, todas as entidades públicas no âmbito da contratação pública são obrigadas a receber e os respectivos fornecedores são obrigados a emitir sob a forma de fatura eletrónica. Sim, há uma questão que tem a ver com os ajustes diretos simplificados, que é algo que fica de fora, mas sempre que há, no âmbito da contratação pública, é mesmo obrigatório para todos os cenários. Portanto, o único cenário que pode aqui ficar de fora tem a ver com ajustes diretos simplificados. Ok? Segundo a informação também que temos, sim. Entretanto, aqui ver mais questões do Marco. Portanto, se o Estado já está capacitado para auditar empresas com faturação eletrónica, portanto, pedem cópia impressa de toda a faturação. É um caminho que tem que ser percorrido também do lado deles, obviamente, porque, por exemplo, no retalho existem imensas auditorias, portanto, e essas auditorias passam por verificarem os repositórios eletrónicos e não necessitam de visualizar o papel. Uma fatura eletrónica tem valor legal, não necessita de estar impressa, portanto, pode ser realmente aqui a quem faz a auditoria, se calhar também não está ainda não fez o shift, mas uma fatura eletrónica tem o valor legal per si, não tem que ser impressa, portanto não deveria ser solicitada a sua impressão numa auditoria, diria eu. Eu gostava de só tocar duas notas. A primeira é que esta responsabilidade está desde logo do lado das entidades públicas, neste caso concreto em que estamos a falar do Estado, e portanto, no momento em que nós vemos em Portugal situações de má gestão ou de põe em causa cargos públicos, etc., é um tipo de responsabilização que ninguém quer, pelo qual ninguém quer ser chamado a atenção. Portanto, ou seja, as entidades públicas são as primeiras que devem estar preocupadas em assegurar este cumprimento. Porque, a título de exemplo, a utilização de dinheiros de fundos europeus que está efetivamente está sujeito a auditorias internacionais, é desde logo uma preocupação para as entidades públicas
fazerem cumprir tudo aquilo que está definido em termos legais para essas adjudicações, para essas contratações. E, portanto, é algo que vai acontecer, mesmo que ainda que existam alguns facilitismos, digamos assim, mesmo com a legislação em vigor, é algo que é inevitável. E, sobretudo, para as empresas, aquilo que devem pensar é que, quer dizer, está em vigor, deve ter essa vontade de cumprimento, mas também pensar como é que vão aproveitar esta adoção, não só para outros clientes que não obriguem, mas tendo a solução podem beneficiar das vantagens associadas a estes processos e também de como devem ser mais competitivas, nomeadamente para quem trabalha com outros mercados. E aí, como vimos, a tendência é evidente, são tudo processos inadiáveis e, portanto, é uma questão de tempo. Quem se preparar mais rapidamente vai, com certeza, tirar mais benefícios e evitar problemas. Temos aqui mais uma questão do Joaquim, portanto, que já estão registrados na Safety, que enviam diretamente no portal. Tem faturação com quantidade que permite enviar a ligação através da Safety. Eu diria que enviarmos depois posteriormente essa situação em particular. Uma questão mais a nível de técnica. suporte, exatamente. Sim. Mas será respondido, para Joaquim? Nós, pois sim, nós vamos responder, sim. Portanto, aqui o Mário também pergunta que os clientes receberão o PDF, imprimir. Assim, no caso dos clientes do setor privado, que não obriga a recepção de fatura eletrónica, sim. No caso das entidades públicas, aquilo que se conhecemos no histórico também era isso que acontecia, portanto, imprimiam. Também não conseguimos dizer com segurança que mesmo com a fatura eletrónica, em alguns casos, para efeitos de aprovação, não imprimam, mas não fará sentido para efeitos de contabilização, porque a forma como normalmente e com os nossos clientes estes processos são montados é quando as faturas são recebidas do lado da entidade pública, neste caso, essa informação é populada num sistema para efeitos de contabilização e portanto, não há lugar à inserção manual. O que sabemos também que acontece, por questões que estão relacionadas com os processos internos de aprovação, em que não há ainda assinaturas, processos de assinaturas digitais instituídas, é que há impressão e um processo de aprovação manual. Portanto, isso tem a ver depois com situações caso a caso, mas é importante que haja esta garantia de um processo anterior de fatura eletrónica para que daí para a frente tudo possa ser automatizado da melhor forma também. Sim, efetivamente há aqui uma gestão da mudança, não é? A faturação em PDF, sobretudo com assinatura eletrónica qualificada, é um documento legal, portanto não teria que ser impresso. Agora, muitas vezes as organizações ainda, na sua maneira de manipularem os documentos, ainda o fazem por conforto, essencialmente é isso, ok? Mas não deveria ser necessário. Pronto, mas isto é tudo uma gestão de mudança. Agora, por exemplo, empresas mesmo privadas que recebam já a faturação eletrónica estruturada de dados, essas já não imprimem documentos, essas têm o documento no repositório eletrónico, na solução, integram no seu sistema e sempre que é preciso fazer uma visualização da fatura, visualizam a fatura diretamente no seu sistema ou na nossa plataforma eletrónica, por exemplo, e conseguem ter uma visualização da fatura idêntica à visualização do PDF. Mas já de uma forma mesmo desmaterializada, que é um dos objetivos. Aqui a grande economia em termos de eficiência é sobretudo para quem recebe a fatura, poder automatizar, mas é um processo que leva tempo até estes mecanismos internamente também estarem afinados do lado de quem recebe. O Daniel coloca aqui uma questão que eu diria que tem que ser respondido pela equipa comercial, portanto, fique descansado, Daniel, que nós vamos encaminhar isto para a equipa, que é relacionada aqui com o pricing e com o valor dos planos de faturação. Não conseguimos aqui dar uma resposta objetiva. Relativamente aqui à questão da Carla, quais as entidades a que estão obrigadas a enviar a faturação eletrónica? Sim, são aquelas com quem têm contratos públicos.
e os justos diretos simplificados, como já referiu, ficam de fora. Se forem abaixo daquele valor dos 5.000. Ainda assim, mesmo nesses casos, deverão contactar sempre a entidade pública, porque a entidade pública vai sempre preferir receber a fatura de forma eletrónica, porque se receber em papel, até para uma entidade que já está capacitada a emitir em fatura eletrónica, o benefício é que vocês enviem em fatura eletrónica e não em fatura em papel, mesmo que até essa fatura pudesse estar fora desse âmbito do ajuste direto simplificado, abaixo daquele valor. Sim, ou até mesmo em PDF. Não são todos os ajustes diretos, ok? São os ajustes abaixo. Acaba até aqui colocar aqui a questão do PDF e não tanto do papel. Portanto, mesmo em PDF, por tudo aquilo que falámos aqui do processo ser tendencialmente muito mais rápido e ágil com a fatura eletrónica em termos de aprovação, de contabilização e de pagamento, as vantagens são para ambos os lados. Portanto, se já enviamos para uma entidade pública faturação eletrónica para os contratos públicos, faz todo sentido, à partida, que façamos também para os restantes contratos. Sim. É porque até a própria informação que vai estar disponível para vós, Carla, difere, porque se vocês enviarem fatura eletrónica, vocês vão saber do vosso cliente se o documento foi recebido com sucesso e eventualmente até se está aceito, se foi aprovado, se ele enviar essa informação para trás. E isso vocês não têm no PDF, têm apenas se o e-mail foi lido, que é a única coisa que conseguimos ter. Está aqui agora uma questão também relativamente à ligação com a rede, é a fatura Gov. A ANOGOV, que é, portanto, a entidade que promove esta solução, está em conversações connosco. Era um processo que teve parado, agora estão finalmente, novamente, em conversações connosco. Portanto, esperamos, brevemente, também termos um acordo de interoperabilidade com este operador. Ok? Já agora queres falar? Esse é um caso mais específico de um cliente em particular. Trabalhamos com o grupo. Com o Bruno colocou, com o grupo, sim, com o grupo Bruno, sim, com o grupo Gerais Martins, trabalhamos. Tem umas características distintas, tem umas características especiais, porque são um projeto mais legacy, eles já fazem isto desde 2007, que a legislação permitiu faturação eletrónica, mas eu diria que contacte-nos com a nossa equipa de sales, de vendas, porque eles trabalham connosco diretamente, são nossos clientes, portanto, e nós temos forma que permite o envio da fatura eletrónica para o Grupo Gerais Martins. Portanto, sim, a resposta é sim. Ok, a pergunta do João já fomos respondendo, portanto, obviamente, para contratos públicos é aplicável a faturação eletrónica, para ajustes diretos simplificados não, como é o caso do café. Se for abaixo dos 5.000 euros. Exatamente. Sim. Mas com a nota de que, mesmo para um café, acho que não faz sentido. Se for o vending das máquinas de café, se isso for ao abrigo do contrato, aí mesmo depois isso está ao abrigo da faturação eletrónica. Mas é o Código da Contratação Pública, é bem explícito, está lá bem claro. Pronto, existe essa informação, está bem claro. Aqui acho que a questão da Cristina já acabámos por responder, mas sim, aqui, também temos ligação à IET. Temos já ligação à IET, sim, efetivamente. Portanto, dentro daquele ecossistema que vos falámos das outras redes, está essa rede também temos ligação a eles e é possível chegar a eles, sim. Aqui a Cristiana pergunta que são uma entidade privada adjudicante e que se os vossos fornecedores estão obrigados a emitir fatura eletrónica, aqui a questão, sendo uma entidade privada, não se aplica por enquanto a obrigatoriedade, embora desde já também a tendência seja essa. Em termos de relação entre empresas, dando o exemplo da Itália, que desde 2019 já é obrigatório que faturação entre empresas também seja sob a forma de fatura eletrónica. Espanha, aqui ao lado, já anunciou para 2024, embora seja depois num processo gradual que vá abrangendo diferentes segmentos, também a partir de 2024 vai ser obrigatório entre empresas a faturação eletrónica. Outros países, como França, Polónia, têm também isso previsto para 2025. É perfeitamente normal, e como é habitual noutros casos, que Portugal siga exatamente esses passos. Eu diria que saberemos algo nos próximos tempos e, portanto, quanto mais cedo mesmo as empresas, entre empresas, puderem adotar esta solução, mais preparados irão estar
Sim, eu até aí ressalvava só um ponto importante. Vocês reparem, as entidades públicas, elas próprias, estão desde janeiro obrigadas a emitir faturação eletrónica às outras entidades públicas, sempre que elas são contratantes. Isso quer dizer o quê? Que elas já dispõem de mecanismos também de envio de faturação eletrónica. Isso quer dizer que hoje, se a empresa da Cristiana, por exemplo, de facto, tiver a possibilidade de implementar um projeto de recepção de faturas eletrónicas, poderá fazê-lo, e os municípios são potencialmente um emissor de faturas eletrónicas para vós, porque tecnologicamente já estão preparados, portanto, e aí nós depois conseguimos fazer essa ponte, ou seja, eles emitem a fatura e depois essa fatura, estando vocês preparados para receber faturas eletrónicas, poderão recebê-la e fazer um tratamento automatizado. Agora, vocês não são para já ainda obrigados a receber a fatura eletrónica, podem receber fatura eletrónica, a legislação, como estávamos a dizer, existe desde 2007, mas devem ver isto de uma forma mesmo estratégica e até mais abrangente, e não só do município em particular, de uma forma mesmo mais abrangente. Ok? Sim, também temos. Integração com a Artsoft, portanto, dizer que era uma das perguntas da Cristiana, sim, também temos, é um dos nossos parceiros. O Alexandre pergunta aqui sobre, mais uma vez, a questão de se o PDF será aceito pelas entidades públicas. Aquilo que dissemos é que portanto, para contratos públicos não deverá ser aceito, portanto, já está em vigor a obrigatoriedade e, portanto, estarão a incorrer numa ilegalidade as entidades públicas que aceitem, e como foi referido, aquilo que os responsáveis de cargos públicos querem menos é estar em situações de ilegalidade, nomeadamente em processos de contratação pública. Aplica-se a questão dos ajustes simplificados até 5.000 euros, como exceção, e nesses casos o PDF será ainda válido, e aquilo que entra em vigor a 1 de janeiro de 2024 é a nova assinatura qualificada, que tem dá um contexto diferente à fatura PDF. E, portanto, até a final deste ano, o PDF, tal como é enviado, é aceito na situação de exceção que referimos. O Ricardo coloca aqui a questão do despacho de 8 de dezembro de 2022, creio eu, sobre... nós temos um entendimento sobre isto que já foi publicado e já foi passado aos nossos clientes. Sim. Acho que não vale a pena estarmos aqui a entrar nesse... O 42A de 2022 é muito claro que o PDF não é válido no âmbito da contratação pública. Existiu aquele despacho que havia, como não disse, a parte da assinatura eletrónica nos PDFs, mas isso não afeta a parte do Código da Contratação Pública e a fatura eletrónica na contratação pública. Isso foi esclarecido, inclusivamente, até no âmbito ESPAP, está no site da ESPAP, está lá publicado, mesmo a referência ao despacho do Secretário de Estado. Portanto, faturação eletrónica com o Estado é fatura eletrónica estruturada. Entre privados ou noutras situações pode ser usado o PDF, para já sem assinatura eletrónica, e então nos casos em que o PDF se aplica hoje, no futuro esse PDF terá que ter assinatura eletrónica. Mas no relacionamento com o Estado, à exceção do ajuste direto simplificado abaixo dos 5.000 euros, tem que ser mesmo uma fatura eletrónica, em qualquer cenário. Pronto, dentro disto. E o PDF aí já não tem validade legal. Não tem mesmo validade legal. Se ver o tal 42A de 2022, tem mesmo essa informação, esse parágrafo bem explícito. E também foi clarificado, porque ficou a dúvida por causa da forma como está feita a redação do despacho do Secretário de Estado, mas é bem clara a interpretação, não só nossa, dos nossos concorrentes, da própria máquina, da própria administração fiscal. E a saudade também não tem, nós ainda temos mais 20 mensagens. Nós vamos tentar responder mais algumas, mas possivelmente o que vamos ter que depois fazer é terminar a sessão e responder individualmente a cada pessoa. De qualquer forma, vamos tentar aqui responder a mais 2 ou 3. Portanto, a Maria do Céu, esta questão relativamente à ativação da rede
queria que, junto do suporte a colocasse, nós também vamos encaminhar esta questão para que eles possam essa é uma questão de responder. facto com o suporte, porque deveria conseguir, portanto, pode ser alguma configuração. Aqui a Patrícia também coloca uma questão: se clientes individuais que não têm empresa, se a fatura PDF é obrigatória. Não é ainda obrigatório que a fatura tenha assinatura eletrónica. E pronto. Só dizer uma coisa: normalmente o envio da fatura eletrónica para consumidores finais ou para empresas está dependente da aceitação deles próprios de receber a fatura eletrónica. Por isso, como eu vos falei ali naquela parte da comunicação, é muito importante, até para perguntar qual é que é o PDF onde vão receber a fatura e aceitarem receber as faturas dessa forma. Portanto, a assinatura eletrónica qualificada é importantíssima, dá muita segurança à fatura, é o futuro, porque vai ser obrigatório e, por exemplo, nas nossas soluções fazemos sempre essa componente da assinatura eletrónica. Garante o não repúdio e garante a integridade. Aquele documento, depois de enviado, não pode ser manipulado, não pode ser mexido e isso é muito importante também. E só aqui responder a questões que estão relacionadas com os valores dos planos e, sobretudo, para microempresas que só têm um cliente. Portanto, aquilo que nós dizemos é que, por um lado, o plano mais baixo, e nós fizemos um esforço nesse sentido, e quando vemos os outros concorrentes, e sobretudo fora de Portugal, aquilo que é a prática não é sequer comparável. E estamos a falar de valores que são, o plano mais baixo é mais barato que subscrever, por exemplo, uma plataforma de HBO, ou nem se fala Netflix, que agora que até é mais cara. Mas, portanto, isto para se perceber que, obviamente, para uma microempresa é importante toda esta poupança, mas se falarmos do plano mais baixo, de 4 euros, obviamente com mais alguma ativação de rede que é feita uma vez, considerando com outros custos que mesmo microempresas tenham, achamos que é um valor justo. Mas há aqui um ponto importante, que esses planos também devem ser aproveitados no sentido de eu talvez tenha mais benefícios em não enviar apenas para um cliente e se calhar fazer fatura eletrónica com mais clientes ou fatura em PDF. E outro aspecto ainda é aquilo que falámos, é que os benefícios associados têm que ser vistos naquilo que é a agilização dos processos de pagamento, do tratamento das faturas e de toda essa gestão que para as microempresas e pequenas empresas muitas vezes é difícil e podem às vezes ser um motivo para que uma empresa feche porque não recebe a tempo. E portanto, aquilo que está aqui em causa é uma melhoria de processos, não é só o envio, mas é tudo aquilo que está à volta e é algo muito importante que é a tesouraria e o recebimento das empresas. Só complementava aqui um aspecto importante. Se falarmos sempre do valor base máximo que se pode pagar por fatura, cerca de 2 euros e qualquer coisa, uma fatura eletrónica, o que é garantido no seu processo é a assinatura eletrónica, o arquivo digital durante 10 anos, o acesso a esse arquivo, o envio para o destino e a recepção do estado da fatura no destino. E isto no papel, numa fatura emitida em papel, para ter este nível, que nem sequer é este nível, é só uma garantia de entrega da fatura, o envio de uma fatura por correio com aviso de recepção onera mais que uma fatura eletrónica enviada através da plataforma, mesmo no pressário onde se envia realmente menos documentos. Portanto, uma fatura eletrónica, o custo de uma fatura para o serviço que é prestado é um custo inferior a uma fatura em papel, ok? Em PDF sabemos que tem um custo inferior, mas em PDF não há garantia de recepção e quantas vezes já nos aconteceu a nós termos recebido um e-mail e ele foi para spam ou foi para junk e não o tratamos. Portanto, pensem sempre nisto. Uma fatura emitida tem um custo, mas esse custo realmente está associado a um serviço que é prestado e que é um serviço que vai também receber a informação do estado da fatura no cliente. Okay? Aqui existe uma pergunta relativamente ao registro de 4 empresas. Sim. Deve ser registado individualmente cada uma delas. O Ricardo coloca aqui uma questão relativamente a entidades públicas que estejam a aceitar ainda, pelo que eu entendo, o PDF. Portanto, aqui mais uma vez, e com o despacho que houve em dezembro, pode ter já alguma confusão. A posição, por exemplo, da ESPAP, a entidade que regula estas matérias e que definiu a norma CISPT, manifestou a posição de que a obrigatoriedade se mantém e está em vigor desde o início do ano.
E se efetivamente existem entidades públicas que vos dizem que ainda aceitam o PDF, estão em situação de ilegalidade. E, portanto, como referimos, a não ser que sejam, lá está, para valores abaixo de 5.000 euros em justificados simplificados. Caso contrário, tem que ser utilizada a fatura eletrónica. E é possível, nomeadamente em entidades mais públicas de maior dimensão e que não estejam tão informadas, que o estejam a fazer por questão de conveniência. E porque, efetivamente, essa sensibilização que já começa a acontecer junto às entidades públicas de que, mais uma vez, tudo o que tem a ver com ilegalidades relacionadas com a execução de contratos públicos podem trazer problemas não só para auditorias feitas em Portugal, pela Autoridade Tributária e outras entidades, mas também a nível da verificação da execução dos contratos de fundos europeus, de dinheiros de fundos europeus. Portanto, é importante que as entidades públicas também validem as suas posições, porque se assim for, neste caso concreto, estarão numa situação de ilegalidade. Sim. Pronto, eu diria que ainda temos aqui muitas questões. Para todas elas, nós comprometemos a responder individualmente a cada um dos participantes que as colocou. Resta-nos agradecer o vosso tempo, a vossa disponibilidade e interesse e iremos realizar mais sessões dedicadas a estas temáticas e contamos convosco em próximas sessões. Muito obrigado novamente a todos. Obrigado. Um bom dia e o resto de boa semana. Obrigado. Bom dia a todos.